Pai querido que estás no céu, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui. Amém. Obrigado, Senhor, porque o teu povo está aqui reunido para ouvir a tua voz, para ver a tua santa palavra ser aberta e as tuas maravilhas serem expostas. Amém. E nós te pedimos, portanto, Senhor, que o teu Santo Espírito passeie aqui por dentro, que ele habite a mente, o coração de cada uma das pessoas que estão aqui, que Amém. Vieram para estar contigo, que elas te encontrem neste lugar, Senhor. Amém. Amém. Que através da tua presença, Senhor, cada família aqui representada seja abençoada. Amém. É o que nós te pedimos, o que nós te agradecemos, no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que tenham passado por uma semana boa desde a última vez que nos encontramos. E é um prazer, mais uma vez, estarmos aqui para compartilhar esse assunto que, sinceramente falando, é o mais complexo do livro de Apocalipse. É bastante complicado esse tema. Eu diria que o tema das trombetas no Apocalipse corresponde à mesma dificuldade que nós encontramos no capítulo 11 do livro de Daniel. Muito embora o capítulo 11, como a dificuldade ela se encontra mais aos versículos finais, talvez seja um pouco menos complexo ainda do que esse assunto aqui. E por que ele é tão difícil? Porque nós temos hoje várias visões distintas sobre a interpretação do que seriam as 7 trombetas, com exceção das duas últimas. Ou melhor, da quinta e da sexta, não das duas últimas, todas as outras existem, principalmente nas 4 primeiras, visões bastante diferentes. Mas quando eu digo bastante diferente, é bastante diferente mesmo. O superlativo não é um exagero aqui, não. Bom, por essa razão, nós não vamos nos aprofundar em cada detalhe dos versículos do capítulo 8 e capítulo 9, onde encontramos as 7 trombetas. Eu vou apresentar uma visão para vocês. E a gente vai passar um pouquinho mais rápido nas 4 primeiras e vamos dar uma atenção maior na quinta e na sexta, tá certo? Bom, primeiramente é válido resgatarmos essa definição de que os capítulos 8 a 11 de Apocalipse apresentam a terceira cadeia histórica do livro, ou seja, as 7 trombetas. Por que a terceira cadeia histórica? Nós já estudamos aqui, não fui eu, quem estive estudando com vocês foi o Silas, mas ele transmitiu o tema das 7 igrejas e dos 7 selos, que são as 2 primeiras cadeias históricas encontradas nesse livro. E aqui está a terceira, que é as 7 trombetas. Agora, é interessante sabermos disso, porque tanto João como Daniel, uma vez que foram orientados pelo mesmo Espírito e pelo mesmo Deus, obedeceram uma sistemática no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, João ali no caso. E que sistemática é essa? Me parece que Deus, ele te dá uma coluna vertebral de revelação profética e a partir desta coluna vertebral, ele começa a desenvolver o restante da revelação para dar forma a esse corpo. No caso de Daniel, nós temos o capítulo 2, para aqueles que já estudaram, que é a visão da estátua, que seria a coluna vertebral desse livro. Mas a partir do capítulo 2, você tem o capítulo 7, capítulo 8, 9, 11 e 12, que desenvolvem mais a visão do capítulo 2. Então, vamos fazer a leitura da visão introdutória do capítulo 8, ali das 7 trombetas, partindo do verso 2 até o 6. Lembrando que na semana passada, aqueles que estiveram, nós fizemos um estudo do versículo 1, lembram? Sim. E lá no versículo 1, falava de um silêncio no céu por cerca de quanto tempo? Meia hora. E nós vimos que esse versículo faz menção, alusão à segunda vinda de Jesus. E por isso fizemos um estudo sobre o arrebatamento secreto e o dispensacionalismo. Hoje, partimos do versículo 2. Como na semana passada, eu preciso da ajuda de vocês. Alguém se habilita para fazer a leitura? Então, vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus,
eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Em primeiro lugar, o versículo faz menção aos 7 anjos e em seguida ele nos leva, nos conduz até uma cena do santuário. Eu não sei se já foi, creio que sim, tratado algo por meio do Silas aqui sobre o santuário celestial, uma vez que em versículos ou capítulos anteriores o Senhor Jesus já aparece envolvido com o compartimento do santuário do Senhor lá no reino dos céus. Então, partindo do pressuposto que você já tem uma noção sobre o que seria, aqui nós temos uma visão do santuário. Tá? O santuário, no que diz respeito ao edifício, está dividido em 2 compartimentos. Esse daqui, ao lado esquerdo, onde está o candeeiro, a mesa dos pães e o altar de incenso, é chamado santo. E a partir daqui, aqui nós temos um véu, a imagem ela ilustra o véu aberto. Deste compartimento aqui, onde está a Arca da Aliança, é chamado Santíssimo. Então o livro de Apocalipse, curiosamente, até o capítulo 11, apresenta o Senhor Jesus dentro deste compartimento, no lugar santo. A partir do versículo 11, do capítulo 11, verso 19, todos os eventos que encontraremos ali já estarão preditos dentro do lugar santíssimo. No capítulo 8, foi mencionado um móvel, que é a arca, ou melhor, o altar de incenso. E foi dito que neste altar de incenso eram oferecidas as orações do povo de Deus, dando a entender que havia uma intercessão sendo feita ali. Agora chama a atenção que este anjo, que nós acreditamos ser Jesus, porque ele é o único que intercede em nosso favor. Um anjo comum não poderia interceder por nós. O único intercessor, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo. Talvez você esteja agora se questionando, mas como poderia Jesus ser um anjo? Será que Jesus pode ser um anjo? Não. Na realidade, Jesus não é um anjo. A questão é que, em profecias, anjo significa o quê? Mensageiro. Esse é o sentido dos anjos em profecia. Então, o Senhor Jesus aparece como um mensageiro ali no Apocalipse. Existem outros textos bíblicos onde Jesus ele aparece na figura ou simbolizado por um anjo. Vocês já ouviram falar sobre o arcanjo Miguel? Sim? Sabiam que o arcanjo Miguel é o próprio Senhor Jesus? O Silas já tratou sobre isso aqui em algum momento? Já? Ok. Então o arcanjo Miguel é o próprio Jesus Cristo. Por essa razão, entendemos que é ele mesmo quem recebe as orações aqui no altar de incenso e que, curiosamente, em um dado momento, pega o incensário e atira sobre a terra. O que isso significaria? No entendimento de muitos, acredita-se que é um aviso de que a intercessão dele no santuário celestial está chegando ao fim. E para anunciar de que a sua intercessão está próxima do fim, inicia-se o toque do quê? Das trombetas. Isso é muito significativo. Se você faz um estudo breve do Antigo Testamento, haviam 7 festas na experiência do povo de Deus ligadas exatamente ao santuário. A primeira delas era a Páscoa, a segunda, pães asmos, a terceira, primícias, a quarta, Pentecostes, a quinta, trombetas, e a sexta, dia da expiação, e a sétima, tabernáculos. Mas essa não nos interessa aqui. Curiosamente, a festa das trombetas, na experiência do povo de Deus, ligada ao santuário, acontecia 10 dias antes do dia da expiação. E sabe o que significa para o povo judeu o dia da expiação? O dia do grande juízo, do julgamento do povo judaico.
E antes deles passarem pelo dia do juízo, em hebraico a festa da expiação se chama Yom Kippur, que é o dia do julgamento. Antes deles passarem por esse dia, tocavam-se trombetas na festa das trombetas, dando aviso de que o juízo chegaria. É mais ou menos a cena que temos aqui. Essas trombetas tocarão, dando indício de que um juízo em breve começaria. E você vai entender isso de maneira fantástica, como a profecia se cumpre de forma precisa. Bom, então aqui como vimos, o Senhor Jesus ministrando como sumo sacerdote lá no céu, diante do altar de incenso, oferecendo as nossas orações, os nossos pedidos de perdão, as nossas confissões perante a presença de Deus. Por isso é muito importante, todos os dias nós temos o nosso momento de oração e comunhão com Deus. Apresentarmos a Ele os nossos pecados, confessarmos ao Senhor, não como muitas vezes nós fazemos para encurtar a nossa oração e apresentamos um pacote de pecados diante de Deus, dizendo: Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Não, a confissão bíblica verdadeira, ela é pontual. Você deve mencionar e apresentar a Deus que pecado você cometeu e de qual você está se arrependendo. É assim que devemos orar a Ele. Seguindo, eu quero convidar vocês agora para abrir a Bíblia no livro de Números, para vermos um pouco sobre o que significa as trombetas, ou o toque de trombetas no contexto bíblico. Números capítulo 10. Primeiro nós vamos ler os versos 4 e 5. Mas, quando tocar uma só, se ajuntarão a você os chefes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando vocês derem um toque de alarme, partirão os arraiais que estão acampados no lado leste. Ok. Agora, uma outra pessoa, versos 9 e 10. Obrigado. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então esses versos, se você nota ali no início do capítulo, o título aqui na minha Bíblia, pelo menos, diz as duas trombetas de prata. Eram trombetas específicas que eram tocadas apenas em ocasiões especiais. E haviam razões pelas quais essas trombetas deveriam ser tocadas. Eram tocadas, por exemplo, quando haviam ajuntamentos, nas festas solenes, que são aquelas que eu acabei de mencionar para vocês. Quando o povo deveria ir para uma guerra, as trombetas eram tocadas, e também em ocasiões ou festividades religiosas. Em conclusão, trombetas representam aviso. Esse é o objetivo de toque de trombetas. É dar aviso a algo importante que vai acontecer. Seja um evento de guerra, seja uma festa, seja o dia do julgamento, que é como acontecia no caso da festa da expiação. Trombeta é símbolo de aviso. O Senhor está dando algum recado, avisando algo para o seu povo. Agora, no Apocalipse, nós entendemos que é o aviso de que o juízo está chegando. Entretanto, elas também são alguns juízos misericordiosos de Deus. É assim que Deus avisaria, através de juízos. E por que chegamos a essa conclusão? Pela seguinte razão. Apocalipse capítulo 15 agora, versículo 1. Depois disso, vi no céu outro sinal misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Olha só que interessante. Ela apresenta ali o derramamento de 7 pragas. São 7 juízos de Deus que cairão sobre o povo em uma época muito próxima da vinda de Jesus, quando inclusive já nem mais graça haverá para o mundo, porque cada pessoa já terá tomado a sua última decisão. Eu li certa vez um texto que me impressionou bastante, falando desse momento, quando a última oração for proferida.
quando a última lágrima for derramada e quando o último sermão for ouvido pela última pessoa que tomou a sua última decisão, então a misericórdia de Deus cessa de interceder pelo povo aqui na terra. E aí as 7 últimas pragas são derramadas. Agora, o que chama a atenção é justamente essa expressão. A Bíblia fala de 7 últimas pragas. Se são últimas pragas, isso significa que tem as 7 primeiras. Porque o texto fala de 7 últimas. Mas quais seriam então as 7 primeiras pragas? As 7 trombetas. As 7 trombetas são justamente as 7 primeiras pragas ou juízos de Deus que foram derramados sobre o nosso mundo. E as 7 taças são as 7 últimas pragas que serão derramadas sobre o planeta Terra. A diferença entre trombetas e taças é uma em especial, tá? Existem outras, mas eu vou mencionar uma aqui para vocês. As 7 últimas taças, que são as pragas que acabamos de ler, são juízos sem misericórdia. As 7 trombetas são juízos com misericórdia. E quer ver a prova? Vamos à primeira trombeta aqui. Apocalipse capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra. Então foi queimado a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores, e também todas as ervas verdes foi queimada. Vocês perceberam que a primeira trombeta, quando é tocada, ela está mesclada com o sangue? Perceberam que o texto diz isso? Mas que sangue que é esse que está mesclado com essa trombeta? É o sangue da misericórdia intercessora de Jesus. Por essa razão nós chegamos à conclusão que as 7 trombetas são juízos misericordiosos de Deus. As 7 últimas pragas são o juízo final de Deus. Não há mais misericórdia com o pecador e o ímpio que decidiu, de forma rebelde, permanecer abraçado no seu pecado. Outro detalhe que nos ajuda a concluir que as 7 trombetas são juízos misericordiosos de Deus é que o texto diz, isso você vai encontrar principalmente nas 4 primeiras, que elas atingem 1/3 daquela região onde elas estão afetando. Viram isso aqui no texto? Né? Se elas atingem 1/3 e não 2/3, isso significa que a terça parte é a menor parte de um todo, o que dá a ideia da misericórdia de Deus. Porque o Senhor poderia atingir 2/3, ou até mesmo toda a região afetada, mas ele atinge apenas 1/3, mostrando que a misericórdia dele ainda opera. Mas a que se refere essa trombeta? Bom, se você busca numa concordância bíblica, essa expressão que foi usada aqui, saraiva e fogo, você vai concluir que ela realmente diz respeito a um julgamento direto de Deus, que é o próprio Senhor intervindo porque está de alguma forma desagradado por algo que aconteceu. Sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo, cidades onde o pecado predominava, o pecado da sexualidade, da homossexualidade, do adultério, da fornicação, pecados da área sexual de maneira especial. O Senhor diz que essas cidades foram destruídas por fogo e enxofre, que vieram da própria parte do Senhor. E existem outras também que a Bíblia menciona. Portanto, aqui nós chegamos à conclusão de que diz respeito ao juízo do Senhor sobre algum local, alguma região. E a maioria dos estudiosos, especialmente aí da década de 90 para cá, concluem que a primeira trombeta diz respeito à destruição da cidade de Jerusalém no ano 70, por intermédio dos exércitos de Tito, no general romano. Então volto a repetir. A maioria dos estudiosos acreditam que a primeira trombeta ela se aplica na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, quando Tito entrou na cidade de Jerusalém e destruiu completamente aquela cidade. Por que eles acreditam nisso? Por obedecer à cadeia do livro de Apocalipse. Lembram que a primeira igreja ela inicia em que época? Quem se recorda? Vamos ver se estamos estudando aqui, bem de memória. A primeira igreja, que é a igreja de Éfeso,
ela inicia em qual época da história? 30 e mais quanto? Mais 70. Não precisa nem falar a data, só me diga o tempo. Quem estava vivendo na época da igreja de Éfeso? Os apóstolos, então é a igreja apostólica. Por essa razão, toma-se, portanto, a primeira trombeta e ela é conduzida também a partir da era apostólica. Entendeu? Assim como o primeiro selo. O primeiro selo, que é o cavalo branco, também se aplica a que era apostólica igualmente. Tá certo? Só que aqui agora nós vamos começar a ver juízos de Deus em cada era da história do cristianismo. E o primeiro deles é esse daqui. Lembram-se que os judeus olharam para a cruz de Cristo e disseram assim, que o sangue desse homem caia sobre nós e os nossos filhos? Isso aconteceu literalmente e tristemente. O livro de Jeremias, falando dessa ocasião, inclusive, chega a dizer que a fome em Jerusalém foi algo tão assolador que as mães chegavam a cozinhar os seus próprios filhos para se alimentar deles. Outros historiadores, como o próprio Flávio José, que viveu esse momento, e ele foi uma das últimas vozes em Jerusalém, tentando fazer com que o povo recuasse e se entregasse para os romanos e não resistissem aos romanos, e eles expulsaram Flávio José. Ele chega a dizer também que pela fome muitos roíam o couro dos seus sapatos para tentar se satisfazer, saciar a fome que sentiam. A cidade de Jerusalém foi completamente dizimada. Inclusive o templo, o bonito templo, restaurado e atualizado por Herodes, aquele mesmo Herodes que matou João Batista, foi consumido. Lembra que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra do templo que seria derribado? Sabia que isso aconteceu literalmente? Porque as paredes do templo, elas eram de mármore, mas havia uma espécie de videira, porque Israel era comparado à videira, e eles bordaram uma videira com fios de ouro por todo o templo. Então, quando o templo foi queimado, fora os móveis que ficavam dentro deles, aquele ouro todo se derreteu, ficou depositado sobre as rochas do templo. E o que vocês acreditam que fizeram os soldados romanos quando destruíram o templo? Levaram todas aquelas pedras ali onde o ouro estava depositado. E por essa razão, nem pedra sobre pedra ficou naquele local. O templo foi completamente destruído. Foi o primeiro juízo de Deus aqui que diz respeito à primeira trombeta de Apocalipse, capítulo 8, versículo 7. Anos 70 depois de Cristo. Pode falar. O que se tem como essa, então, destruição de Jerusalém seria a terça parte da terra? O terça parte, ele diz respeito à misericórdia de Deus. Porque embora o juízo de Deus tenha vindo sobre Jerusalém, a misericórdia do Senhor ainda estava agindo ali. Por exemplo, hoje, judeus ainda podem se arrepender. E além disso, Jerusalém ainda foi alvo da pregação também dos discípulos e de outros, mesmo depois da destruição. A cidade voltou a ser reconstruída também, como nós vemos hoje, né? Então, a misericórdia de Deus ainda repousava sobre esse juízo ali, certo? Então, essa trombeta se cumpre nos juízos divinos, primeiro com a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, e depois também, logicamente, nas sucessivas perseguições dos imperadores Trajano e Adriano. Aí cita-se Trajano e Adriano, mas na realidade abarca outros imperadores romanos ali também, que provocaram bastante dificuldades para a igreja cristã. Por volta do ano 135 depois de Cristo, dezenas de cidades e centenas de povoados já haviam sido destruídos pela perseguição desses imperadores. Bom, vamos à segunda trombeta, nós ainda temos bastante conteúdo para ver. Alguém pode ler versículo 8 e 9 de Apocalipse 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruído a terça parte das embarcações. Nós já sabemos que mar em profecia é símbolo de quê? Povos, multidões. Para aqueles que talvez ainda não tenham conhecimento desse símbolo profético, lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Vamos ler? Pode fazer a leitura quem já encontrou. Então o anjo também me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Ok, obrigado.
Então aí o texto mostrando que águas são povos, multidões, nações e línguas. Aqui então nós temos o símbolo de uma montanha, e veja como o próprio texto sugere, digo isso aqui para vocês, porque tem alguns que interpretam as trombetas de forma literal, acreditam que não devemos interpretá-las simbolicamente, mas o próprio texto sugere a simbologia, onde João escreveu aqui dizendo que ele vê uma como montanha, não uma montanha. Então, se é uma como montanha, é algo que dava a ideia de uma montanha, mas não fosse uma montanha em si. Ou seja, é simbólico, não é literal. Uma montanha ardendo em chamas, essa montanha é tirada no mar. Então agora nós temos os povos, de alguma forma, recebendo os juízos. Pelas profecias de Daniel, para aqueles que já estudaram, nós sabemos que as profecias ali bíblicas de Daniel, elas têm a sua aplicação primária em que região do nosso mundo, do nosso globo, de onde surgiram ali as civilizações mais antigas, em qual continente? Na Europa, exatamente. Nós poderíamos aqui mencionar a África ou a Ásia como antigas civilizações, mas profeticamente falando, as profecias têm as suas aplicações primárias naquela região ali da Europa Ocidental, Europa Oriental em alguns momentos. Então, quando essa grande montanha é atirada nesse mar de povos, multidões, nações e línguas, é algum evento que acontece na Europa. E a que evento ele se refere? O que seria essa montanha? É a pergunta que deveríamos fazer. Lembra de Daniel capítulo 2, da pedra que é atirada sem auxílio de mãos? Alguém se recorda o que significa aquela pedra? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Com que objetivo? Ele volta para estabelecer o que, segundo a passagem? O reino. O reino, exatamente. Então a pedra é o símbolo do reino de Deus. Isso significa dizer que montanha, biblicamente, porque o texto diz que a pedra vem, golpeia a estátua nos pés e ela se transforma em um grande reino que enche toda a terra. Portanto, conclusão que alguns estudiosos chegam é que montanha, na Bíblia, também pode representar um reino. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Elevo os olhos para onde? Para o monte. De onde, e pergunto, de onde virá o meu socorro? Quem é a esse, ou esse a quem o salmista Davi recorria, que habita no monte, no caso? Quem é? Deus. E qual é o monte de Deus na Bíblia? Sabe? Sião. Exatamente. Que inclusive o próprio Satanás, em Isaías capítulo 14, a Bíblia diz que Satanás, ele se levanta contra Deus, querendo se tornar igual a Deus, e para chegar a esse objetivo, o desejo dele é se assentar nas extremidades do norte, onde estava o monte de Deus. Querem ver isso? Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 14. Filho da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus Altíssimo. Ok, obrigado. Então aqui é a versão um pouquinho mais atual, que como que é o nome da senhora? Olga. Que a dona Olga utilizou, mas é basicamente a mesma coisa que estão em outras versões. Então o texto diz que Satanás se levanta contra Deus, desejando se assentar nas extremidades do norte, onde estava o monte de Deus, o monte da sua congregação. Ou seja, é a ideia do reino de Deus. Então monte ou montanha, biblicamente falando, faz referência a um reino, ou reinos, dependendo do caso. Os estudiosos acreditam que essa passagem, essa trombeta, se aplica à fragmentação do Império Romano Ocidental. Quando isso aconteceu, segundo Edward Gibbon, um historiador britânico, o Império Romano Ocidental começou a ser fragmentado no ano 352 até o ano 476 depois de Cristo. E quem foi que provocou a fragmentação do Império Romano Ocidental? 10 tribos bárbaras. Em história, isso varia. Essas tribos são chamadas de bárbaras ou germânicas. É a mesma coisa. O termo bárbaro para nós
tem uma conotação bastante pejorativa, são pessoas ignorantes, pessoas mal educadas, fedidas, né, etc. Mas o termo bárbaro para o romano não necessariamente representava uma pessoa com esse perfil, ou um povo com esse perfil. Para eles, toda pessoa que não pertencesse a Roma era um bárbaro. Como para um judeu, toda pessoa que não fosse judeu era um gentio. Então nós temos aqui na segunda trombeta a invasão das 10 tribos bárbaras do Império Romano Ocidental, provocando a fragmentação, a divisão daquele império. De certa forma, era um juízo de Deus também sobre o Império Romano Ocidental. A terceira trombeta, eu sinceramente, as duas primeiras ainda tenho algumas dúvidas. Eu estou apresentando para vocês uma visão que é a mais comum, a mais aceita. Eu também aceito mais esta do que as outras, porque nas outras nós temos pontos de vistas ainda bem diferentes. Mas essa daqui me parece a mais clara dessas 4 primeiras. Apocalipse 8, verso 10 ao 11, que é a terceira trombeta. Pode ler. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se como Absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Ok, obrigado. Bom, primeiro, lembra que Jesus no capítulo 1, ele aparece passeando no meio dos candeeiros, ou no meio dos candeeiros, e com estrelas na mão? Então agora nós vamos ver o que significam as estrelas. Apocalipse 1, versículo 20. Eis o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ok, obrigado. Então nós temos ali dizendo que estrelas são anjos. Nós sabemos que anjo não necessariamente representam anjos literais com asas, mas representam mensageiros. Esse texto sugere, portanto, que nós temos mensageiros caindo dos céus. E o que isso significaria? E caindo sobre as águas, e por conta desses mensageiros, as águas se tornam amargas. Chega a se utilizar aqui um nome para a estrela, dizendo que ela era chamada de Absinto. Nós já sabemos que águas representam os povos. O que aconteceria como resultado da queda desses mensageiros, o que representa também esse absinto, ou essa amargura atribuída à atitude dessas estrelas? Vamos lá. Judas capítulo 1, versículo 12 ao versículo 13. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo pesado, que faz referência a que categoria de pessoas da igreja ou do cristianismo? A quem ele se dirige? Não aos ímpios. O texto diz, olha lá, vamos ver, versículo 12: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. E aí ele usa um termo ali agora. Que termo é? Pastores que a si mesmos se apacentam. Então, a passagem, ela se aplica a líderes religiosos. Mas que característica é dada aos líderes religiosos dessa passagem? Falsos líderes religiosos, que são tratados aqui, no versículo 13, como estrelas errantes, nos fazendo compreender que, de alguma forma, essa terceira trombeta se aplica a uma queda, a uma apostasia do cristianismo. Será que isso faz sentido? Será que essas estrelas que caíram aqui, elas se aplicam a mensageiros que iam distorcer a palavra de Deus?
que iam desviar essas águas ou esses povos, multidões, nações e línguas? Será que é a isso que se aplica? Eu creio de todo o meu coração, sem sombra de dúvidas. E vou mostrar 2 textos para vocês aqui que vão provar o argumento. O primeiro deles, Deuteronômio 29, versos 16 ao 18. Vocês se lembram de como vivemos na terra do Egito e passamos pelo território de nações inimigas quando saímos de lá. Viram as práticas detestáveis delas e seus ídolos de madeira, pedra, prata e ouro. Faço esta aliança com vocês para que ninguém, nenhum homem, mulher, clã ou tribo em seu meio se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorar os deuses das outras nações, e para que nenhuma raiz em seu meio produza frutos amargos e venenosos. Olha só que interessante, o contexto está mostrando o desagrado de Deus pela idolatria, pela adoração a deuses falsos. E no mesmo contexto ele usa o símbolo da amargura atrelado a essa questão. Ou seja, nós temos aqui então, na terceira trombeta, um momento na história onde o cristianismo romano, localizado ali na Europa Ocidental, se corrompe porque os líderes religiosos começam a promover a idolatria dentro da igreja. Seja a idolatria aos líderes, seja a idolatria iconoclasta, que é às imagens, seja lá a qualquer tipo de idolatria que for, a terceira trombeta ela faz uma alusão a essa questão. Mas ainda tem mais. Vejam que a estrela, ou as estrelas, elas recebem um nome. Que nome é dado à estrela aqui na terceira trombeta? Absinto. O que significa isso? E a que se refere? Lá no livro de Jeremias agora, capítulo 9, nós ainda vamos ver um outro pecado cometido pela igreja aqui na terceira trombeta. Disse o Senhor, porque deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram os seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que darei de comer losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Alguma versão diz um pouquinho diferente no final? Lá atrás pode... Ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Amargura. Ali diz absinto também. Ok, pode ler a sua ali atrás. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Ok, obrigado. Então, percebam. Por que razão Deus ficou tão irado ali, a ponto de dizer que o povo beberia águas amargas, ou absinto, ou fel? Qual foi o motivo? O povo tinha se desviado do quê? Da lei, dos mandamentos. Está ali no versículo inicial, né? O versículo 13 que nós lemos. Porque se desviaram dos meus mandamentos, veio o juízo da amargura e do absinto. E curiosamente, foi exatamente o que aconteceu no 4º século da história do cristianismo. No 4º século. A igreja cristã ela se corrompeu de tal maneira que eles começaram a desprezar a santa lei de Deus. E por esse motivo, veio o juízo aqui da terceira trombeta. O absinto, o fel, a igreja começou agora a ser visitada, a ser frequentada por pessoas interessadas apenas nos ganhos e na opressão do povo, ensinando mentiras, falsas doutrinas, enganos e uma série de coisas. E esse, lamentavelmente, seria um dos períodos mais longos da história da igreja. Que dentre as 7 igrejas do Apocalipse, a terceira trombeta, ela teria um paralelo com a terceira igreja. Lembram qual é a terceira igreja do Apocalipse? Éfeso, Esmirna, Pérgamo. E a igreja de Pérgamo é justamente aquela onde a Bíblia diz que ela estava, onde estava o trono de quem? Vocês se lembram? De Satanás. Então é um momento onde a igreja ela tira Deus do centro do culto, do centro da adoração, do centro da religião, e o homem e o próprio diabo agora tornam-se centralizados pela igreja. Muito triste, mas é uma realidade. Na Europa aconteciam tantas coisas assim absurdas.
vendia-se indulgências, as pessoas peregrinavam de onde moravam até Roma, porque acreditava-se que Roma era uma cidade especial, Roma era o local onde as pessoas alcançariam cura para os seus milagres, êxito nas suas vidas. Inclusive Martinho Lutero começou o seu processo de conversão justamente em uma de suas viagens para Roma, onde ele estava subindo uma escada que, segundo a tradição da igreja apóstata naquela época, havia sido miraculosamente transferida de Jerusalém para Roma, que era a mesma escada onde Jesus subiu para ser julgado por Pôncio Pilatos. Então absurdos eram contados naquela época. Absurdos do tipo, haviam relíquias onde as pessoas tocavam e acreditavam que seriam curadas, seio do leite de Maria, pena do anjo Gabriel, cravos da cruz de Cristo, crânio de João Batista, pedaços da cruz do Senhor Jesus. Inclusive Martinho Lutero, de forma bastante sarcástica, diz que haviam tantos pedaços da cruz de Cristo espalhados pela Europa que, se fossem reunidos todos eles, seria possível construir novamente a Arca de Noé. Se é verdade ou não sei, né? Mas eu não duvido. Bom, então nós temos essa fase de queda, de apostasia da igreja que é antecipado pela profecia da terceira trombeta. Avançando um pouco mais e chegando à quarta trombeta, nós realmente temos a confirmação do que aconteceu na trombeta anterior, porque por consequência da apostasia, olha o que ocorreria aqui na quarta trombeta, versículos 12 e 13. Aí o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, de modo que perderam a terça parte do seu brilho. Não houve luz durante a terça parte do dia e também da noite. Depois olhei e vi uma águia que voava bem alto no céu. E ouvi a águia dizer com voz forte: ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês que estiverem morando na terra, quando se ouvir o som das trombetas que os outros 3 anjos vão tocar. Bom, a quarta trombeta, como eu disse, ela me parece anunciar a consequência da trombeta anterior. Na trombeta anterior nós tivemos a apostasia, tanto da igreja, um momento de queda, de desvio espiritual, e na quarta trombeta agora nós temos a consequência dela, onde os grandes luminares do céu são escurecidos. O quarto anjo toca a trombeta e é ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que não desse, para que a terça parte deles escurecesse na sua terça parte e não brilhasse tanto o dia como também a noite. Nós sabemos que a Bíblia, ela usa o símbolo do sol para representar a quem? O sol da justiça, em Malaquias capítulo 2, ou 4:2. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. Agora, além do sol, a Bíblia também diz que a lua que foi escurecida, e vocês sabem qual é o símbolo ou a que se refere o símbolo da lua na Bíblia? No capítulo 12, nós ainda estudaremos mais à frente, utiliza-se o símbolo de uma mulher. Mulher, nós já sabemos que é símbolo do quê? Igreja. E essa mulher está sobre a lua, vestida do sol, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então nós temos uma igreja vestida de Cristo, as estrelas, 12 estrelas na cabeça, representam a igreja, que no Antigo Testamento começaram com 12 apóstolos, 12 tribos, e no Novo Testamento começaram com 12 discípulos. Mas e a lua? O que representa a lua? Vocês sabem que a lua não tem brilho próprio. A lua, ela é o reflexo do sol. Então os estudiosos do Apocalipse, partindo disso, acreditam que a lua é justamente o Evangelho, que é o sustentáculo sobre o qual a igreja está fundamentada. Então a Bíblia, ela não é a luz maior, Jesus é a luz maior, mas a Bíblia nos foi dada para refletir a luz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui agora nós temos, portanto, a partir da terceira trombeta, com a apostasia do cristianismo, concluindo dessa maneira, que Jesus, o Evangelho e os seus seguidores, a sua igreja, são entenebrecidos pelas falsas doutrinas ensinadas pela igreja apóstata no Império Romano.
ou melhor, já na segunda fase do Império Romano Ocidental. E então nós entramos em um novo período aqui das 7 trombetas, onde a Bíblia diz que surge uma águia voando pelo meio do céu, e essa águia dá uma mensagem: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então agora nos restam apenas 3 trombetas. A primeira, queda de Jerusalém. A segunda, fragmentação do Império Romano. A terceira, apostasia do cristianismo. E a quarta é o período de trevas, a consequência da terceira, onde o cristianismo vive um momento de escuridão terrível na sua história. Bom, inclusive não apenas pela igreja, mas até mesmo pelo renascimento e pelo iluminismo, que contribuiriam futuramente para esse processo. O iluminismo historicamente está dentro da quarta trombeta? Não, um pouquinho mais para frente daí. Dentro da quarta trombeta é o renascentismo. Tá? É o renascentismo. O iluminismo ele entraria já em Apocalipse 11, que é onde nós vamos estudar sobre a Revolução Francesa. Certo? A gente vai chegar lá. E estamos, sim, muito perto de uma delas. Tocar. Bom, vamos então à quinta. Vocês viram que as 3 últimas trombetas, elas são representadas por ais. Na Bíblia, ai é uma expressão judaica para uma maldição, quando algo muito terrível estava por acontecer. Por exemplo, o capítulo 23 de Mateus é muito famoso, conhecido como os ais sobre os fariseus. Lembra? Quando Jesus ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, ele cita uma série de coisas. Ou seja, malditos, anátema, homens amaldiçoados. O apóstolo Paulo chega a dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. Isaías, quando teve uma visão de Deus e dos serafins na presença de Deus que diziam santo, 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 no capítulo 6 do seu livro, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo. Então ai é como se fosse uma maldição, uma desgraça que estaria por ocorrer. Pode falar. Quando Jesus falou sobre a perseguição, por ocasião da perseguição de Jerusalém, ai das grávidas, que tiverem que sair dos seus lares para se proteger das montanhas. Isso. Então é uma dificuldade muito grande sendo anunciada. E o que ocorreria aqui nessas trombetas que receberiam esses 3 ais? Bom, em primeiro lugar, no versículo 12 do capítulo 9, que é onde inicia-se a quinta trombeta, lá no versículo 12, que é o término da quinta, olha o que diz o texto. Pode ler aí alguém, por gentileza. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Então qual é a conclusão que chegamos? Que a quinta trombeta é justamente o primeiro ai. A quinta trombeta. Então a quinta e a sexta trombetas descrevem a investida das tribos maometanas sob o comando de vários líderes, constituindo-se em outro poder que lutaria agora contra o cristianismo. Então os estudiosos acreditam que a quinta e a sexta trombeta, muitas pessoas perguntam isso para nós, adventistas de maneira especial, e o Islã? E os muçulmanos? Onde entrariam nas profecias? Aqui estão eles. Então na quinta e na sexta trombeta, nós temos uma aplicação agora ao Islã, aos muçulmanos, à religião de Maomé. E por que razão? Vejamos apenas alguns elementos aqui que nos fazem chegar a essa conclusão. Então, versículo 1, quinta trombeta. O que diz lá? O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi ligada à chave do poço do abismo. Ok, obrigado. Bom, nós temos novamente uma estrela. Nós já sabemos que estrela é símbolo do quê? Anjo. E anjo representa mensageiro. Lá na terceira trombeta, eram os mensageiros do cristianismo, apostatados, desviados. Só que aqui agora nós temos um outro mensageiro. Que mensageiro seria esse? É curioso que diz que esse mensageiro, ele recebe uma chave, e essa chave lhe faz abrir o poço do abismo. Essa expressão poço do abismo, ela é utilizada inclusive por alguns
para descrever os desertos da região da Arábia, especialmente nessa época da história onde estamos aqui na Quinta Trombeta, porque aquela é uma região bastante desértica. Na época, por exemplo, de Maomé, que nós acreditamos ser esse mensageiro, essa estrela que aparece aqui, recebendo essa chave para abrir o poço do abismo, entendemos ser Maomé, justamente na época dele, a Arábia era um deserto ainda pior do que o é nos dias de hoje. Naquela época, inclusive, a Arábia não era uma nação unificada como a conhecemos hoje. Haviam diversos povos nômades que viviam peregrinando por ali pelo deserto. Eles não tinham localidade fixa. Paravam onde havia água. Quando a água terminava ali naquele local, eles se deslocavam para outra região. E outra curiosidade, essas diversas tribos, que inclusive eram mais de 300 que havia naquela região, adoravam a vários deuses, muitos deuses. Cada tribo tinha o seu próprio deus, até que surge Maomé, dizendo que teve uma experiência com o anjo Gabriel, onde o anjo Gabriel lhe dá uma nova orientação, uma nova missão, uma nova mensagem, e ele diz que seria o último profeta que Deus enviou para preparar a sua igreja para a grande jihad na história da igreja aqui na Terra. O que é a grande jihad? Na visão do judeu, na visão do muçulmano, perdão, eles devem converter o mundo inteiro ao islamismo, seja pelo amor ou seja pela força. É isso que diz o Alcorão. Então, não existe essa visão que alguns têm hoje, mas tem o Islã radical e o Islã não radical. É verdade. A questão é que aqueles que não são radicais é porque são islamitas liberais, não entendem o que diz o Alcorão. Porque a ordem que o Alcorão dá é para matar todos aqueles que não se curvam perante Alá e perante Maomé. Essa é a ordem do Alcorão, é a direção que o Alcorão dá. Maomé, portanto, recebendo essa orientação suposta do anjo Gabriel, ele conhece o único Deus verdadeiro, na visão deles, que é Alá, e ele começa agora uma investida bastante grande na Arábia, tentando unificar todas as tribos em torno desse único Deus, até que depois de muito tempo ele consegue, algo que parecia impossível, e agora toda a Arábia se torna uma única nação, com um único Deus e uma única religião. Inclusive aqui no Brasil nós temos grupos de pessoas que acusam a nossa falta de liberdade religiosa, etc. Acusam Israel também pela agressividade, pela falta de liberdade, mas curiosamente, aqui no Ocidente, e Israel, lá no Oriente, é a única nação democrática e que dá liberdade para as pessoas servirem e adorarem a Deus. A Arábia e todas as outras nações que são islâmicas são nações confessionais. O que é uma nação confessional? Tem uma religião oficial. E quem não seguir aquela religião, ou fica bem quietinho, ou cai fora, ou vai ser perseguido pelo Estado. É assim que funciona lá. Então nós temos aqui essa possibilidade de que essa trombeta, ela diga respeito a Maomé e a religião islâmica. Uma outra informação que nos ajuda a chegar a essa conclusão, vamos ler versículos 2 até o 3. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E, com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Olha que interessante. Assim como nas profecias de Daniel, no capítulo 7, foram usados animais do tipo leão, urso e leopardo, onde leão representa a Babilônia, o urso representa a Medo-Pérsia e o leopardo a Grécia, e esses animais existiam justamente no local onde estavam esses impérios. Escorpião e gafanhotos são animais comuns de que região? Desértica. Eu morei no deserto do México, literalmente falando, o deserto da Baixa Califórnia, que faz divisa com o deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Morei lá durante um ano e nós éramos ali frequentemente visitados por escorpiões, serpentes, cascavéis e etc. Então, são animais comuns do deserto. Mais uma aplicação que possivelmente nos conduza para aquela região. Existem outras ainda. Vamos ao versículo 7 e 8. A aparência dos gafanhotos era semelhante
havia cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como o cabelo de mulheres, e os seus dentes eram como os de leões. Todas essas descrições nos levam ao Islã, especialmente naquela época, na época de Maomé, que estamos aqui nos referindo. Por que razão? Porque quando ele fala do que havia na cabeça deles, os islâmicos, ali naquela oportunidade, eles utilizavam uma espécie de turbantes. O texto fala ainda que eles tinham a aparência de homem. E o que é mais característico de um homem quando você olha para o rosto dele? Barba. Era algo comum também entre os muçulmanos naquela oportunidade. Só que, de maneira paradoxal, embora o rosto parecesse de homem, o cabelo era como de quê? De mulher. E é justamente a descrição dos muçulmanos. Usavam barbas, mas os cabelos deles eram longos. Então, de maneira conclusiva, tá? E quase que intuitiva, nós acreditamos que Maomé e a religião islâmica está presente aqui na quinta trombeta. Quando fala ainda dos gafanhotos, se você vê um enxame de gafanhotos, isso nos leva justamente à maneira como os muçulmanos agiram na Europa praticamente inteira. Eles avançaram muito rápido. Inclusive onde o cristianismo já tinha uma força um pouco maior, que era em Portugal e na Espanha, o Islã entrou ali de maneira avassaladora. Se não fossem os francos barrarem a ação do Islã, talvez a filosofia, a moral e a ética judaico-cristã ocidental, ela nem tivesse mais existido. A questão é que um rei franco conseguiu impedir ali o avanço do Islã na Europa Ocidental e pouco a pouco eles foram retomando o que o Islã foi conquistando. As cruzadas, na escola a gente aprende, né, que foi algo terrível e tal, e o foi de fato. Mas ela começou como uma resposta do avanço do islamismo, acuando cada vez mais o cristianismo ocidental, o que era também o juízo de Deus, porque Deus estava desagradado com o cristianismo aqui no Ocidente, porque a igreja cristã ocidental não estava obedecendo à lei de Deus. Lembra que nós vimos na terceira trombeta? Adorando ídolos, pisando na lei do Senhor. Então ele permite que surja agora uma outra religião, um outro homem, que até me permitam dizer para vocês, né, alguns questionam assim, mas Maomé não foi um grande profeta e tal. Só para vocês terem ideia, Maomé teve mais de 15 mulheres. Então, como que um homem que tem mais de 15 mulheres, que prega que Jesus não é Deus, que a poligamia é algo também que o Senhor se agrada, que é você se casar com várias mulheres, e que usa a sexualidade para coagir os seus fiéis, como que uma religião dessa e um homem desse pode ser um homem que obedeça a palavra do Senhor? Certamente que não, é impossível. Mas no Alcorão eles citam Maria, eles citam Jesus. Juliano, inclusive isso é um detalhe muito interessante. Porque quando você estuda as profecias bíblicas e você descobre, nós descobriremos quem é a besta do Apocalipse, algumas pessoas questionam, mas como que o Islã vai se unir com o cristianismo? Maria é um ícone central para essa união. Porque eles veneram Maria. Veneram Maria. Tá? Então, isso daí a gente pode voltar, vamos estudar o capítulo 13. Opa! Aqui ali me chamou com a atenção ali, no verso 10, por 5 meses. A gente vai estudar isso já. É mais ou menos uns 150 mais ou menos, anos. Precisamente isso. Já vamos nisso. Nossa, é incrível. A gente já vai nisso. Dona Vilma? Qual é o paralelo, então, da quinta trombeta com a igreja de Sardes? Com a igreja de Sardes? Então, aí que tá. É que é o seguinte, nós estamos agora falando de épocas, não exatamente de eventos que são iguais. Então, a época, ela vai mais ou menos se encaixar. Mas os eventos, Deus agora vai olhar para eventos civis aqui no caso, que são guerras entre Islã e cristãos que acontecem na Europa. Quando Sardes ele vai mencionar mais a espiritualidade da igreja naquela ocasião, tá? Então a época é a mesma,
mas a visão profética, ela olha sobre perspectivas diferentes. Tá bom? Eu notei uma diferença do contexto histórico do Apocalipse, que as igrejas e os selos, eles são períodos bem delimitados, e pelo que você falou, as trombetas elas se intercalam, né? Elas se misturam. Sim, exatamente. Não são delimitadas. Mas igual... é mais ou menos isso mesmo. Elas vão tocando e é como se um toque ele fosse entrando dentro do outro, e você tivesse cruzamento aí de experiências, né? Então, em conclusão, segundo a tradição, Maomé, eu já mencionei isso, né, mas vou ler rapidamente, afirmou ter recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe trouxe mensagens do céu. Uma dessas mensagens é que Jesus não era o Filho de Deus, mas apenas um profeta. A profecia indicava que Maomé tinha sobre si o anjo do abismo, Apolion. Inclusive, se quiserem anotar isso, que é o nome dado ali a ele, Apolion, e acho que é Abaddon e Apolion, versículo 11, né? É o hebraico e o grego, mas a significação da palavra é a mesma. É destruição ou destruidor. É isso que significa. Outro detalhe que eu me lembrei. Vejam que a profecia não está aqui. Deixa eu achar o verso para mostrar para você. No versículo 2. Versículo 2 de Apocalipse 9. Olha que interessante. Alguém pode ler, por favor? E abriu o poço do abismo, e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E o ar, né? É interessante o próprio logo da religião islâmica, que me parece ter uma relação com o que a Bíblia diz aqui do escurecimento do sol. Vocês se lembram? Eu ia colocar a imagem aqui e acabei esquecendo. Mas lembram qual é o logo? É um eclipse. É uma espécie de uma lua sendo eclipsada. Ali no caso, um sol sendo eclipsado pela lua. Então é mais ou menos o que sugere aqui a profecia, o escurecimento. Depois chegue em casa e busque lá logo do Islã. E aí você vai ver uma imagem dando a entender que tem um eclipse ali e uma estrela, inclusive a estrela aqui do abismo sendo mencionada. Então vamos ali ao que nos resta aqui da quinta trombeta. Nos é dito que esses escorpiões, então, que era essa ação intempestiva, sem misericórdia do Islã, esses escorpiões têm cauda, como escorpiões e ferrão na cauda, e tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Apocalipse 9, versículo 10. Tá? O que seriam esses 5 meses? Então, biblicamente, os meses não são como os nossos. Os nossos meses têm 31, 30, 28, 29 dias, vai depender aí do caso. Os meses bíblicos têm 30 dias, todos eles. Ou seja, 30 dias vezes 5 meses, 150 dias. Mas profeticamente, um dia representa um ano. Ou seja, 150 dias são 150 anos. O que o Islã tem a ver com isso tudo? Aí nós já avançamos um pouco mais da época ali de Maomé. Maomé estabeleceu, instituiu a religião e chegamos aqui. No dia 27 de julho de 1299, Otman, daí vem o termo otomano, fundou o Império Turco-Otomano, um império muito forte, que temos aí na história também. Durante este tempo, os muçulmanos investiram contra a Grécia aqui no Ocidente, sem grandes resultados. Contando 150 anos, chegamos até 27 de julho de 1449. Então o texto ali estava dizendo que haveria uma investida islâmica aqui no Ocidente. Essa investida islâmica, segundo aqueles que estudam essa profecia, acredita-se que aconteceu dessa data, de 27 de julho de 1299, que foi quando Otman funda o Império Otomano, e vai até 27 de julho de 1449. Nessa data, os muçulmanos agora definitivamente vencem os gregos, conseguem assumir um vasto território aqui no Ocidente, e isso impede a passagem dos europeus para o Oriente, favorecendo inclusive a descoberta da América. Então aqui nós estamos falando mais ou menos da época, inclusive, do descobrimento do Brasil, né? Como eles estavam impedidos de ter o acesso às Índias para busca de especiarias,
para aquelas relações comerciais que tinham naquela região, naturalmente eles vão buscar isso em outro local. Aquela hipótese de que Pedro Álvares Cabral se equivocou e tal, isso na história já ficou bem para o passado, porque os navegadores portugueses manjavam muito de navegação, tá? E sabe com quem eles aprenderam, inclusive? Com quem? Com a tribo de... Com os muçulmanos. Sabia disso? Os muçulmanos, quando invadiram aqui o Ocidente, eles descobriram uma literatura que estava ignorada pelos ocidentais. Por causa do obscurantismo ali da Igreja Romana, eles impediam ou proibiam as pessoas a terem acesso a outros materiais que não fossem os ensinamentos da Igreja. Mas quando os muçulmanos entraram aqui, eles descobriram a filosofia grega. E eles começaram a estudar Sócrates, Platão, Aristóteles, etc. E quando eles foram expulsados pelas cruzadas, nós começamos a redescobrir, daí vem o renascentismo, a redescobrir o que fazia parte da nossa literatura ocidental. Tanto que São Tomás de Aquino, que é o teólogo mais expoente, o maior expoente da Igreja Católica, ele desenvolve a teologia católica totalmente influenciada pela filosofia platônica grega. Tá? Mas muita coisa boa nos foi deixada aqui pelos muçulmanos. Inclusive nós temos palavras que usamos até hoje, por exemplo, algodão. Algodão é uma palavra de origem arábica, eles falam alcodim. Então nós temos muitas coisas que nos foram deixadas aqui por conta desse período que os muçulmanos predominaram aqui no Ocidente. Bom, então os 150 anos, 27 de julho de 1299 até 27 de julho de 1449. Penúltima trombeta. Então vamos lá, sexta trombeta. Vamos passar um pouquinho mais rápido aqui, apesar dos detalhes serem bastante, mas tem um ponto que é o principal. Alguém pode ler, verso 13 ao 15? O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, ao mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Ok, obrigado. Bom, a sexta trombeta, ela nada mais é do que uma extensão da quinta. O Islã ainda está presente ali, basta você depois dar uma lidinha no capítulo e você vai encontrar elementos do capítulo, dos versículos anteriores da quinta trombeta. Você vai encontrar ali também o escorpião, vai encontrar o gafanhoto, vai encontrar a menção a leões e etc. Mostrando que nós ainda estamos falando do Islã. Bom, mas o que significa essa expressão? É isso que mais nos interessa. A hora, o dia, o mês e o ano. E a quando ela se refere? Um ano bíblico, lembrando que os judeus tinham uma forma um pouco diferente de contagem de tempo. O nosso calendário ele é exclusivamente solar. O calendário judaico ele é lunisolar. Então, o ano judeu tem 360 dias, não 365 como o nosso. Portanto, um ano, 360 dias. Mas já vimos que profeticamente um dia representa um ano. Portanto, 360 dias são 360 anos. Um mês, como diz a profecia, né, que o movimento ali havia sido preparado para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. Então nós estamos vendo o significado do temporal de cada um deles. Um mês, 30 dias. Portanto, são 30 anos. Um dia, um ano. E uma hora, partindo aqui da fragmentação, né, da fração, são 15 dias. Lembra que na semana passada, inclusive, nós falamos do silêncio do céu por cerca de quanto tempo, né? Meia hora. E meia hora são quantos dias? 7. Mais ou menos 7 dias. Então, uma hora, 15 dias. Totalizando, somando 360 com 30, 390. Mais 391. Então, são 391 anos e 15 dias. Mas onde se aplicou isso, ou se aplica isso na experiência islâmica? Olha que interessante.
Esse período se estende justamente lá de onde nós paramos, 27 de julho de 1449, que foi quando o Império Otomano ele prevalece sobre o Ocidente. Inclusive, essas datas são tão importantes para você ter uma noção. Acho que eu já falei para vocês, eu sou da área de História, e a História ela divide as épocas de forma peculiar. E a queda, por exemplo, de Constantinopla, por culpa dos muçulmanos, ela ocorreu justamente próximo dessa data aqui, foi no ano de 1453. Isso é tão importante para a história que ela divide o nosso mundo em uma outra época. O mundo medieval termina no ano de 1453 e o mundo moderno vai começar nesse ano e vai até a Revolução Francesa, 1789, que nós vamos estudar no capítulo 11. Então, tudo isso que é histórico, importantíssimo, está mencionado na Bíblia, tá? Não são datas aí casuais. Então, esse período se estende de 27 de julho de 1449, quando foram tiradas as restrições impostas aos otomanos ali na Europa Ocidental, até 11 de agosto de 1840, data em que o Império Otomano perdeu sua supremacia para as 4 potências cristãs da Europa. Era muçulmano esse otomano, era muçulmano. Era o Império Turco-Otomano. Agora, olha o que é o mais interessante. 1840, guardem bem essa data na cabeça. Josias Litt, que era um pregador milerita nos Estados Unidos, ele publicou uma explicação de Apocalipse 9. O movimento milerita na América do Norte começou a ganhar um pouco mais de extensão a partir de 1834, 33 mais ou menos. Agora, qual foi o impulso desse movimento? Então, eles publicam uma explicação de Apocalipse 9, capítulo que estamos estudando, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo os seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840 e no mês de agosto. E foi exatamente o que aconteceu. E olha só o que diz aqui, por exemplo, no livro O Grande Conflito, uma estudiosa chamada Ellen White, ela viveu essa experiência, inclusive ela creu na mensagem de Josias Litt e ela registrou isso daqui no seu livro. Olha que curioso. No mesmo tempo especificado, a Turquia, que é o Império Otomano, por intermédio dos seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isto se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do Advento. Foi um sinal importantíssimo para a igreja nos Estados Unidos. Guilherme Miller, para você ter noção, pregava que Jesus Cristo ia voltar em 1844. Tá? E aconteceram vários sinais no céu que davam indícios de que isso ocorreria. A lua e o sol se escureceram. Vocês já estudaram isso na igreja de Sardes, não estudaram? No ano de 1780. As estrelas caíram no firmamento no ano de 1833. Então agora Josias Litt vem e profetiza: o Império Turco-Otomano vai cair em agosto de 1840, baseado nessa profecia. E o Império caiu. Então imagine o que aconteceu nas igrejas dos Estados Unidos, vendo um Deus conduzindo a história, as profecias se cumprindo de maneira clara e homens de Deus pregando: se preparem porque Jesus Cristo está voltando. Eram as trombetas sendo anunciadas. Mas ainda nos resta uma delas, né? Nos resta a 7ª trombeta. A 7ª trombeta. E como que é seu nome? A Lucimar havia perguntado em que momento estamos. Lucimar, nós estamos justamente entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, que é a última. Agora, sabe o que anuncia a 7ª trombeta? Vamos ver. Está em Apocalipse 11. E aí o que diz lá, versículos 15 ao 17? 15? Melhor, do 15 até o 19. O 7º anjo tocou a trombeta e houve do céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciões que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruires os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca de sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de vento. Vocês perceberam algo? O capítulo, ou a 7ª trombeta, ela é conclusiva. Ela nos leva justamente para aquele evento que eu mencionei no início do estudo. Vocês se lembram? Eu havia dito que as trombetas tocavam como um aviso do quê? Lembra? Aviso de quê? Guerra. Ok, guerra e etc. Mas especialmente aviso de que começaria o quê? O juízo. E agora na 7ª trombeta nós temos exatamente o tempo do juízo, dizendo que mortos e vivos seriam julgados. E além disso, vocês se recordam que eu mencionei que até o capítulo 11, Jesus estaria no Santíssimo, no Santo, mas a partir do capítulo 11, já iniciar-se-ia um novo momento ali do santuário, lembra que eu mencionei? Está aí no capítulo 11 ou não está? Está no versículo 19, diz que com o toque da 7ª trombeta, o Santíssimo se abre e a Arca da Aliança é vista. É verdade que o juízo é importante, é verdade que o Santíssimo é importante, mas sabe qual é o evento principal para o qual a 7ª trombeta aponta? Exatamente. Abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 ao 17. Depois de Romanos, depois de Coríntios. Esse eu vou fazer a leitura da passagem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada o quê? A trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. O Apocalipse é um livro que tem desafiado até a própria visão da igreja, porque durante muito tempo esse livro foi visto como um livro de desgraças, um livro de catástrofes, um livro para o qual as pessoas olhavam e tinham medo. Hollywood ainda tem contribuído para essa negativação do livro de Apocalipse, associando o termo Apocalipse com coisas ruins. Mas se você presta atenção, esse livro nos apresenta um personagem central. Vocês veem que todos os estudos que nós terminamos, de alguma forma, nós terminamos falando do quê? Da volta de Jesus. O objetivo desse livro não é amedrontar, não é te assustar. O objetivo do Apocalipse é um, pelo menos eu poderia dizer, é um Deus lá dos céus, que vê o seu povo aqui na terra, correndo atrás de tantas coisas, tão distraído, tão descuidado, que ele começa a gritar dos altos céus, apresentando eventos, situações, circunstâncias, para mostrar para mim e para você
se prepare, porque o meu filho está voltando. Eu não quero que você se perca. Eu quero que você se prepare para esse evento. E eu sei que você precisa de evidências. As evidências estão aí. E mais, Deus está dizendo algo para você aqui nessa noite também. Você percebe que eu estou no controle da história? Tudo isso que você estudou aqui hoje foi escrito há 1900 anos atrás, por um velho, abandonado na ilha de Pátimos. Um velho que o diabo pensava que já não tinha mais valor nenhum para a igreja. Um velho que Satanás imaginava que por estar exilado já não teria mais influência para a igreja. Mas mal sabia ele que esse velhinho, lá exilado, influenciaria não só a igreja da época dos apóstolos, mas a igreja cristã em todas as eras. Porque o que esse velhinho escreveu, nós estamos estudando até os dias de hoje. E esse Deus está dizendo para você: você vê? Eu estou no controle da história. Se você acredita nisso, então me deixe, me permita, autorize que eu seja o Senhor da sua vida. Que eu controle a sua vida. E é por isso que você está aqui. Deus te trouxe aqui. Deus te trouxe para esse lugar. Eu sempre gosto de dizer isso, porque eu passei por essa experiência na minha conversão. Quando eu fui para o meu primeiro estudo bíblico com o meu sogro, eu pensava que eu estava ali porque eu tinha interesse na filha dele. Mas mal sabia eu que era o meu anjo que me levou para aquele local, porque Deus tinha um plano para mudar a história da minha vida. E hoje eu posso dizer para vocês que eu sou muito feliz. E eu digo para vocês, para aqueles que ainda não experimentaram essa entrega, experimente, porque vocês também não vão se arrepender. Jesus está voltando e não tem nada melhor do que isso. Um dia, todos nós subimos com Ele para o céu. Que Deus te abençoe e que você esteja nesse momento ao lado do Senhor. Amém. Antes do professor, eu gostaria de fazer uma enquete. Quantos no início desse seminário receberam esta revista? Quero ver as mãos. Poucas mãos? Uma boa parte. Quem ainda não recebeu, passe o nome da minha esposa, a Madeleine, para que nós possamos providenciar para vocês. Nessa revista foi preparada com um carinho especial, guiados todos que participaram pelo Espírito Santo. Tem todos esses detalhes para nós memorizarmos. Depois de ouvir uma palestra como essa até agora, se você não deu retorno, na hora que você perdeu o celular e essa revista, vocês vão ver tudo que esse mundo está fazendo. Para o menino que ele é criança, sabe? Então revista para as crianças, né, Marisa? Sim. Gente, quem não tem, entre em contato com a Madeleine, nós vamos providenciar. E quem tenha, se valha dela. Isso aqui é um material que vocês não podem deixar empoeirado em qualquer instante da sua casa. Será até um pecado. E aí, sem medo de ser feliz. É um pecado se nós deixarmos isso assim, guardado lá sem nenhuma preocupação. Aqui estão os detalhes, datas, os textos bíblicos. Essa preocupação da nossa irmãzinha levantou ali. O que é esses 150 dias? Entende? 150 dias? Então, detalhadozinho como ele explicou. Mas se isso não for suficiente, nós vamos presenciar todos com esse DVD que tem as palestras do pastor Ailton, que está lá na Vocês percebem que esse grupo aqui, esse grupo aqui paga para ver vocês no céu. Paga para ver todos vocês no céu. Amém. Isso tudo aqui tem custo, gente. E não é pouco. Não é pouco. A TV Novo Tempo que vocês vêem, vinculando a programação que muitos assistem, ela recebe oferta, procura de empresas poderosas para vincular as propagandas deles. Diz, não, nós temos um evangelho para propagar. Vocês não vão encontrar uma propaganda comercial na TV Novo Tempo.
Banco do Brasil, nós tivemos lá na Novo Tempo, há pouco tempo, foi nos apresentada essa informação, que os bancos poderosos querem usar a TV Novo Tempo para vincular as propagandas material político. E ela está se preocupando em comprar, que Jesus vai comprar. E nós estamos aqui como uma extensão dessa Novo Tempo. Tá? Quem não tem, nos procure. Nós queremos alcançar para vocês esse material na próxima semana, ok? E quem tem, se vale em casa, tá? Dá para reler tudo que o Gerto pegou aqui abaixo, as lições que o Silas já passou para nós, está tudo aqui dentro da revista, tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar em pé então para orar? Senhor nosso Deus e querido Pai, nós agradecemos a Ti em primeiro lugar, porque o Senhor tem feito de tudo para alcançar os nossos corações. Amém, Pai. O Senhor tem agido de forma insistente, perseverante e cada vez mais evidente para nos convencer de que não há nada melhor para fazermos com a nossa vida do que rendermos os nossos corações ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agradecemos a Ti, Pai, porque estudamos hoje mais uma cadeia profética. O Senhor nos mostrou que a história, muito embora por vezes pareça que está descontrolada, que está sem rumo, o Senhor nos deu evidências e provas de que o Senhor é o soberano que está no controle da história. E nós nos alegramos por isso. E assim como o Senhor esteve e está no controle de tudo, que entendamos, Pai, que o Teu desejo é poder controlar e conduzir a nossa vida. Eu oro pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados e que naquele grande dia, quando a trombeta tocar dos altos céus, anunciando que o nosso Salvador está vindo, quando os anjos celestiais, todos eles, estiverem com o nosso Salvador nas nuvens, anunciando o advento do Teu povo, que nós, com aqueles que amamos, possamos ser arrebatados para o encontro do nosso Senhor dos ares. Nos prepara, Pai, guia os nossos passos e nos ajuda de maneira especial a dedicarmos o tempo necessário para estudarmos a Tua Palavra, para estarmos aqui nesse local tão favorável, tão abençoado, que nada, que absolutamente nada, impeça com que dediquemos esse tempo para virmos aqui ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Amém. Que não sejam novelas, que não sejam trabalhos, que não sejam distrações ou preocupações, que nada, Senhor, impeça com que todas as noites de terça-feira estejamos aqui neste compromisso que não assumimos com o irmão Flores, mas que assumimos em primeiro lugar com o Senhor, porque o Senhor deseja nos preparar para irmos morar no Teu reino. Amém. Nos abençoe, nos leve em paz para os nossos lares e nos dê uma noite e o restante de semana tranquila e vitoriosa na presença do Rei dos Reis, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.